Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá, tem muita gente aí vendo muitas notícias desconexas e como vocês estão pedindo e estão gostando, eu vou continuar fazendo análise política aqui para vocês. Bora entender um pouco mais sobre isso? Vamos falar sobre prisão. Prisão de Alexandre de Moraes foi o que um desembargador aposentado pediu. Movimentou as redes sociais. Isso aconteceu bem no início da semana e eu vou falar para você o que isso implica aqui de forma apartidária, tá? Eu quero trazer análise política e jurídica para vocês. Combinado? Vai ser uma verdadeira aula. Primeira coisa, vou trazer a matéria que ensejou essa discussão. Bora entender isso aqui? Prisão de Alexandre de Moraes foi o que um desembargador, Sebastião Coelho, vulgo Tião Rabbit, fez aqui de pedido, tá? Num discurso, dizendo que qualquer cidadão podia, se visse o Alexandre de Moraes na rua, ir lá e prender ele. Será que é isso mesmo? Ou será que a coisa não é bem assim? E o pessoal já perdeu uma noção sobre o que é direito e o que não é. Vamos entender um pouco mais? Então vem comigo. O desembargador defende a prisão de Moraes. Segundo o desembargador, há muito ele não respeita a Constituição. O clima de conflito no ambiente político brasileiro foi acirrado na segunda-feira passada, após a divulgação de um vídeo do desembargador Sebastião Coelho, vulgo Tião Rabbit, aposentado em setembro desse ano no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então ele é desembargador do Distrito Federal e Territórios e ele ficou famoso por ter pedido a aposentadoria antecipada, porque segundo ele não confiava mais na justiça. Então ele fez um protesto e no protesto ele está ganhando protagonismo e já se cogita até a eleição para o Senado daqui 4 anos. Na gravação, o magistrado aposentado aparece discursando para os manifestantes, que estão acampados de frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo o desembargador, abre aspas, a solução seria prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Temos de fazer tudo de acordo com a Constituição e as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição, foi o que declarou o Sebastião Coelho. Aposentado, diz que nem mesmo seus familiares sabiam da sua presença na manifestação, provavelmente devido ao receio com a repercussão do seu nome. Sebastião ficou nacionalmente conhecido e resolveu se aposentar antecipadamente em setembro em protesto pelas atuações dos ministros do STF. Vamos lá. Segundo ele, de acordo com o que ele entende da lei, o ministro Moraes poderia ser preso por qualquer cidadão, uma vez que saía cometendo crime em flagrante através das suas decisões. Ele explicou, contudo, que esse papel deveria ser exercido pelo Senado Federal, uma vez que o cidadão comum não possui a força necessária para cumprir a ordem. E aqui ele cita o artigo 29 do Código Penal, que qualquer um que esteja cometendo crime deve ser preso e qualquer um do povo pode fazê-lo, tá? O juiz aposentado também explicou que uma vez caracterizada a omissão, o Senado Federal, diante dos supostos crimes de Moraes, as forças armadas, poderiam atuar para afastar o ministro. E aí fala daquele bom e velho artigo lá que a gente não pode citar. O 1, depois aquele artigo 4 e o artigo 2 junto, sabe? Vocês sabem qual que eu estou falando, tá? Vamos evitar derrubar o canal. Mas vamos lá. Resumidamente, na minha posição de jurista, eu não concordo com ele, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Vamos entender uma coisa, e aqui começa a aula. Bora para cima? Você tem que entender que tanto os ministros do STF, assim como o presidente da República, assim como os deputados, os senadores, eles têm 2 tipos de crime. O crime de responsabilidade e o crime comum. Isso eu já expliquei em outra aula para vocês, combinado? Você tem que entender que o crime de responsabilidade é aquele que ele comete em relação ao cargo. E aqui tem até uma curiosidade aqui para vocês. O único poder que não teve nenhum impeachment ainda, tá? Crime de responsabilidade, impeachment. Crime comum, processo e cadeia, tá? Só para você entender. Nunca respondeu por crime de responsabilidade os ministros da Suprema Corte, nunca teve um processo
que teve seguimento, apesar dos milhares de pedidos feitos. O que vocês têm que entender em primeiro passo? A lei que trata dos crimes de responsabilidade é a Lei 10.079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Foi essa mesma lei que tocou o Collor, essa mesma lei que tirou a Dilma também. Então, é essa mesma lei que seria aplicada no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são crimes de responsabilidade, o que estão especificados nessa lei. E ele tem um trâmite todo especial aqui, tá? Você vai ver como que funciona. E aqui tem um detalhe aqui bem interessante, tá? Vamos entender primeiro. Quais são os crimes de responsabilidade? Muita gente realmente tem vamos dizer assim, um desânimo por parte dos ministros, sabe? Alguns julgamentos não consensuais, alguns julgamentos que o povo não concorda, liberação de alguns grandes criminosos, passar a mão na cabeça de político, isso aí tem muito. Principalmente o ministro Gilmar Mendes sofre muita crítica em cima disso. Mas o que são considerados crimes de responsabilidade? O artigo 39 responde: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal alterar, olha só que interessante, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Então, se ele deu um voto, ele não pode voltar atrás e mudar, tá? Votou, não volta atrás a não ser por recurso. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Se ele for declarado suspeito, por exemplo, um amigo nitidamente claro de um presidente ou outro, suspeito na causa é crime de responsabilidade. Exercer atividade político-partidária. Aqui tem um questionamento muito grande por aqueles que são contrários ao STF. Eles argumentam que aqui o STF peca. Exercer atividade política partidária, a isso aí a gente dá o nome de ativismo judicial. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Ou seja, preguiçoso mesmo, não enrola, não sai, não manda, tá? Também dá BO para os ministros do STF. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Vocês entendem que esses 5 incisos, a maioria é muito subjetivo para você entender se é ou não um crime de responsabilidade? Eles fazem isso de propósito, vocês sabem disso, tá? Por isso que tudo acaba em pizza e tudo é uma questão política. Assim como foi o julgamento do Collor, o julgamento da Dilma, vocês sabem que tem muito mais decisão política do que jurídica. E isso aí é latente. Agora, uma curiosidade, e aqui eu quero ver se você tem coragem, se você é corajoso mesmo. Porque tem que ter peito. Porque o artigo 41 da lei, ele fala que é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Tem coragem de ir lá e denunciar o Alexandre de Moraes, meu pequeno gafanhoto? Coloca no comentário. Pôr sua assinatura lá e falar: ô Xandão, quero sua cadeia. Duvido, tá? Duvido. Quem tem medo, tá? E eu sei que a coisa não é tão simples assim, não. Vamos lá. Vamos lembrar que o mundo dos sonhos não é igual ao mundo real. Então, embora esteja na lei, não é qualquer um que pode, tá? Quero ver um pobre pedreiro, um cara simples ir lá e fazer um pedido de impeachment, seja do presidente ou do próprio ministro do Supremo. Você sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? Então você sabe que a coisa não funciona assim. Mas agora eu quero te explicar como que funciona esse processo, tá? Como eu disse, qualquer cidadão pode fazer. Eu fiz umas anotações. Com relação ao tempo, tá, que dependeria do processo, ele é diferente de um processo na justiça. O processo na justiça ele tem uma lista, uma sequência numérica. O processo de impeachment, se eles quiserem instaurar num dia e terminar no outro, eles podem, tá? Então o prazo é diferente, né? Mas o interessante aqui, ó, caso o presidente do Senado decida pelo prosseguimento do pedido de impeachment, deve ser instalada uma comissão especial. E essa comissão especial, para começar,
ela tem 10 dias. Então, em 10 dias, essa comissão especial tem que estar pronta se o presidente do Senado aceitar o pedido. Então, o cidadão doido vai lá e faz o pedido. Beleza? Vai para a mão do presidente do Senado. E aqui é onde eu vou trazer essas informações sobre a importância do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Eu vou fazer um vídeo depois. O presidente do Senado fala, topo. Em 10 dias tem que ter uma comissão, tá? Uma comissão especial que vai dar um parecer sobre essa denúncia. O parecer da comissão especial deve ser levado, então, para análise do plenário, ou seja, todos os senadores, onde deve ser aprovado por maioria simples, 50% mais um. Caso contrário, a denúncia será arquivada. Então ele morre aqui, se menos de 50% falar, não, isso não procede, ele já morreu aqui. Se mais de 50% falar, não, vamos fazer o processo. Então ele vai para a segunda fase, e essa segunda fase chama defesa. Se com a análise do relatório elaborado pela comissão, o plenário decidir que a denúncia deve prosseguir, vai para a defesa, o denunciado vai ter um acesso à cópia de todos os documentos e também um prazo de 10 dias para responder à acusação. Então, resumindo, o processo pode morrer mesmo sem defesa, tá? Uma, com o arquivamento do presidente do Senado ou com arquivamento pelos senadores, 50%. Se seguiu dessa fase, vai para a defesa. São 10 dias para apresentar a defesa. Terminou esse prazo, aí vai se definir a acusação contra ele, e o crime que ele cometeu ou não, e um novo parecer vai ser elaborado, tá? Que mais uma vez vai ter que passar de novo pela maioria simples dos senadores. Esse novo relatório vai ser julgado de novo. E se os senadores falar não procede, arquiva. Se o senador falar procede, continua o processo. Aí vai. Caso os senadores julguem a denúncia procedente, a mesa do Senado deve informar o STF. Aí ele avisa o STF, olha, todo mundo aí do STF, nós vamos processar um dos seus, tá? Então ele avisa. Avisa também o presidente da República, o denunciante, tá? E o cidadão corajoso, né, que é o denunciante, e o denunciado, que é o ministro, tá? Ó, com isso, o denunciado deverá ficar suspenso das funções do seu cargo até haver uma sentença final. Isso aqui não é o processo. Depois da sentença final é que começa o processo. Tudo isso aqui que eu disse para você é só trâmite inicial. Depois de tudo isso, o processo de impeachment começa de novo. E aí já começa um processo de impeachment com um julgamento, onde vai dar direito à defesa, acusação, começa um processo dentro do Senado Federal, comum, como se fosse um processo na justiça. Aí ele pode demorar ou não, mas tem todo um trâmite, defesa, direito de defesa. Só perde o cargo, tá? O ministro do STF, se 2/3, ou seja, quase todo mundo do Senado fala, olha, rua, aí ele perde o cargo, tá? Só se a maioria falar que ele tem que perder o cargo. E aqui tem um detalhe interessante. Se ele perder o cargo, ele é mandado embora da função pública dele e ele fica, presta atenção, 5 anos sem poder exercer nenhum cargo público. Passou dos 5 anos, ele pode ser candidato, pode ser eleito, pode fazer concurso para juiz, pode ser nomeado novamente ministro do Supremo Tribunal Federal. Gostou da informação? Vamos falar a verdade. A informação aqui é de qualidade. Você não acha canal que traz a informação clara e precisa igual eu trago para você. Então, merece um like, merece você se inscrever e continua aí falando. Continua as aulas ou para as aulas aqui sobre direito e política? Coloca no comentário. Um grande beijo no seu coração, pequeno gafanhoto, e até a próxima.